Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Este livro é composto de apenas duas partes. A primeira fala da doutrina, a segunda dos exemplos. Nós estamos na primeira parte, estamos bem no início desta obra, e no seu primeiro capítulo. E neste primeiro capítulo estamos no subitem que trata do futuro e do nada. E hoje vamos terminar o item 3. O item 3, ele coloca a doutrina espírita, que tem a visão do futuro espiritual, além da morte. Existe propósito na vida. Se nós soubéssemos que iríamos morrer em pouquíssimo tempo, desperdiçaríamos a nossa vida em excessos, ou aproveitaríamos o tempo restante para crescer, continuar crescendo, porque depois da morte, que venha dentro de poucos dias ou pouco tempo, continuaremos o nosso progresso como espíritos imortais que somos. Isto nos é dado a conhecer pela doutrina espírita. Mas existe a outra doutrina, aqui que Kardec vai trazer em contraponto, que é a doutrina nihilista. Esta doutrina nihilista, nós vimos ontem, mas vamos só relembrar rapidamente, é a rejeição do valor e do propósito da vida e da existência. Caracteriza-se pela rejeição, como já dissemos, de valores tradicionais em relação à verdade absoluta e descrença no propósito da vida, ou seja, morre-se e depois é o nada, nada, daí nihilismo, nada. Hoje vamos ver o último parágrafo do item 3, quando Kardec continua dizendo-nos assim: quaisquer que sejam as consequências, se o nihilismo fosse uma verdade, seria preciso aceitá-lo e não seriam nem sistemas contrários, nem o pensamento do mal que dele pudesse resultar, que poderiam fazer com que não o fosse. No caso, verdade. Então, se ele fosse verdade, seria verdade. E pronto. Ora, não se pode dissimular que a descrença, o ceticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham terreno. Então, esse materialismo, ainda hoje, ainda hoje existe. Muitos dos nossos jovens não creem em Deus, não creem em nada. E aí vem este vazio que ameaça a saúde mental dos nossos jovens. Responsabilidade dos pais levar para a evangelização infantil e suas crianças, dando-lhes bases mais sólidas para enfrentar as tempestades que muitas vezes nos são as nossas provas e as nossas expiações, não é mesmo? E Kardec continua dizendo-nos assim: ora, vamos repetir porque não chegamos ao final da frase. Não se pode dissimular, ou seja, não se pode tentar enganar, não é? Que o ceticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham terreno. Não dá para a gente fingir que não está vendo. Malgrado os esforços da religião, quer dizer, embora os esforços das religiões, não é? Isso é positivo, ou seja, isso é um fato. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la.
ou seja, combater a incredulidade. De tal sorte que permanecer na imobilidade, em um tempo dado, ela estará infalivelmente ultrapassada. A religião. A religião estará ultrapassada se não fizermos nada. Simplesmente a religião, o pensamento religioso, o pensamento que liga a criatura ao Criador, religare, né? Religarmos-nos ao alto, ao nosso Criador, a Deus nosso Pai. Não é? Se nós não fizermos nada, se ficarmos imobilizados, o que vai acontecer? Porque gerações formam novas gerações, e se muitas pessoas de uma geração estão desconectadas, o que virá na geração seguinte? Né? É uma reflexão bem século XXI, embora esteja nos sendo aqui oferecida em pleno século XIX. O que lhe falta, no caso, ao pensamento religioso, neste século de positivismo, ou seja, em que o que vale é o que se vê, os fatos reais são só os que são captados pelos sentidos e pelo que se sabe da ciência até este momento. O que lhe falta neste século de positivismo, e aqui ele se refere ao século XIX, quando se quer compreender antes de crer. Sim, olha só que interessante Kardec diz. No século XIX, no positivismo, onde é necessário que a razão esteja atuante, não vamos crer porque alguém está dizendo que é aquilo. Nossa razão pede entendimento. Eu tenho que entender, senão não faz sentido. Se não fizer sentido, eu não vou crer. Não vou crer. A minha fé não é mais uma fé cega. Eu tenho que entender. O que lhe falta neste século de positivismo, quando se quer compreender antes de crer, antigamente era eu creio, mesmo que não compreenda. A partir do século XIX, não. Se eu não entender, eu não vou crer. É a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos. Alguma coisa que mostre que o que a religião está trazendo seja efetivamente a realidade. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se a ciência diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. O espiritismo se baseia na ciência, na filosofia, mas essa filosofia é comprovada na ciência. Por quê? Porque são os espíritos que vieram trazer a revelação espírita, através de fenômenos mediúnicos, em que Kardec, principalmente no livro dos médiuns, quando ele explica o fenômeno, mas já bem ele explora isso no próprio livro dos Espíritos, ele nos mostra que não tem como ser um pensamento de alguém que esteja lá transmitindo sejam pensamentos do médium, que seja conhecimento que ele tem, ou esteja, vamos dizer assim, captando por telepatia o pensamento de outras pessoas, porque são médiuns do mundo inteiro que receberam as questões. E as questões vêm com respostas, como assim? E nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos traziam informações que ninguém sabia delas. Ninguém sabia delas.
Nós vamos falar, por exemplo, que não tem a ver aqui com o século XIX, mas Chico Xavier recebeu livros como Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, muito aquém da sua capacidade intelectual, do seu entendimento científico. Tanto um dia que Emmanuel foi buscá-lo sim, foi procurá-lo, e ele estava lá cuidando da horta, acho que eu já disse isso aqui, essa história. Ele estava lá cuidando da horta, cuidando lá das batatas e repolhos. E Emmanuel começou a falar com ele sobre os mundos, os universos, porque ele queria trazer um outro livro ainda mais científico. Mas ele, enquanto buscava na mente de Chico que ela se elevasse para aquilo que ele estava falando, a única coisa que ele via na mente de Chico eram batatas e repolhos. E aí ele parou e falou assim, não dá. Então, como é que ele recebeu os livros que recebeu, não é? Outra coisa que Chico recebeu e não tinha o menor pendor para, as poesias, lá em Parnaso de Além Túmulo, poesias que foram, à época, isso foi nos anos 20, à época, elas passaram nas mãos de muitos estudiosos, dos grandes poetas, porque tem grandes poetas ali, em poesias complexas, porque vários poetas eles tinham estilos. Então, Chico recebeu inúmeras poesias de inúmeros poetas, todas dentro do estilo de cada um. Quer dizer, como poderia aquele homem simples, tinha apenas o primário, poder desenvolver poesias em métricas, características dos poetas, como eles escreviam quando estavam encarnados? Veja, isso é uma comprovação. Entre tantas e tantas e tantas outras, né? Como as cartas que ele recebia dos jovens com informações que sua família sabia, e os jovens traziam aquelas informações nas cartas. Então, não há mundo espiritual, não há continuidade da vida depois da morte. Que embuste é esse, feito por tantas pessoas ao redor do mundo? Que fraude é essa, onde não se ganha dinheiro nenhum com ela? Porque Chico era pobre, pobre ficou. Tinha um quarto minúsculo, com uma cama pequena e simples. Só. E aí terminamos o item 3. Não vamos entrar no 4, porque só temos agora praticamente 1 minuto. E amanhã continuamos aqui com o nosso projeto 15 minutos. O céu e o inferno. Interessante isso tudo, não é? Nossa, vamos aprender muito juntos aqui com os espíritos, porque Kardec vai trazer, mas tudo que ele traz é baseado exatamente em tudo que ele colheu dos espíritos. Até amanhã, com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Muita paz a todos.